Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um tema que a todos é comum. É aquele momento em que nós queremos muito que os nossos filhos se corrijam de algum erro e nós damos um castigo. Por exemplo, ele não estudou e não fez a tarefa e nós já apercebemos disso, ou porque o professor diz, ou porque fomos lá ver, e é hora de o castigar. Bem, como este exemplo há vários. Onde é que eu acho que os pais vêm errando? Primeiro, eles não explicam ao miúdo qual será a consequência no ato, na eventualidade deles não cumprirem a parte deles do acordo. Porque a partir do momento que eu me proponho a pôr um miúdo na escola, a pagar-lhe todas as contas, todos os mimos, estou a falar de luxos, eu não estou a falar de pão com chá, eu estou a falar de luxos, estou a falar mesmo de viajar, ir ao parque de diversões, porque assim, há uma diferença, e os miúdos têm que a perceber bem, entre dar o básico, que muitos pais nem conseguem dar, e dar luxos. Eu acho muito bem que todos os pais que possam deem os luxos que quiserem aos seus filhos. Acho ótimo. O que eu não acho bem é os filhos achar que aquilo não é luxo. Os nossos filhos têm que perceber o que é básico e o que é luxo. E a partir do momento que eles usufruem de extras, que eles devem também sentir-se na obrigação de dar um bocado mais de si para continuar a merecer aquele luxo. Porque eu, como mãe, como pai, eu tenho que perceber que eu tenho a obrigação de sustentar o meu filho. Sustentar o meu filho não precisa de ser com caviar. Não precisa de ser com comer fora. Não. Eu para sustentar o meu filho dentro do que é lei, dentro do que é saudável, eu não preciso de lhe dar doces. Eu não preciso de lhe dar choca-piques. Nós às vezes pensamos que estamos a fazer muito bem a dar choca-piques aos nossos filhos e não estamos. Eu para criar o meu filho dentro de uma coisa correta, dentro de uma maneira correta, eu não preciso de lhe pagar viagens. Então, todas estas coisas, por exemplo, se o meu filho estiver com calor, partindo do princípio que ele tenha uma saúde normal, se a minha casa for arejada e se eu tiver mais uma ventoinha ou assim, eu não tenho que lhe dar um AC. Ou seja, há várias coisas que os pais vão fazendo como extras, porque querem mesmo agradar muito e porque podem, graças a Deus, muito bem, mas os filhos não conseguem perceber que aquilo é mesmo um extra. Eu já tive que ter um tipo de conversa com o meu filho que foi assim: filho, se tu de 0 a 20 propões-te a tirar que baste para passar 10, 12, então eu acho que se eu te der que baste para viveres, também está bom. Por quê? Existe isto dos pais querer cobrar algo dos filhos, os filhos não cumprir, eles proporem um castigo, nem sequer conseguirem cumprir o castigo até o fim, porque ficam todos derretidos. Os filhos fazem lá toda aquela série de chantagens emocionais e o miúdo não aprendeu. Não aprendeu porque foi castigado e o castigo não foi até o fim. Segundo, não aprendeu porque não houve diálogo sobre o que é que foi mal, autorresponsabilização por parte do miúdo daquilo que correu mal, como é que poderia correr melhor, e não foi dada uma consequência ao ato, que foi o erro. O que houve foi um castigo completamente desviado de tudo que fosse uma consequência do que aconteceu. Um miúdo que não tenha feito... Vamos pegar um exemplo básico, tipo, o meu filho não fez, por exemplo,
é pequeno, ainda está naquela de rasgar os livros de história ou mesmo da matéria, não sabe preservá-los como deve ser. É avisado uma vez, é avisado 2 vezes, o miúdo já percebe que ele tem que preservar os livros e não preserva. E num certo dia percebe-se que aquilo foi deliberado, não foi um acidente. Eu ralho com o miúdo, ponho de castigo não ver televisão e acabou. O que o miúdo aprendeu disso? Para mim, que sou o educador e dei um castigo, eu sinto-me bem, porque eu penso, não, eu estou a fazer alguma coisa para ele aprender a lição dele. Do lado dele, ele não aprendeu nada. Ele não percebeu nada daquilo. E mais, e ele vai fazer uma série de coisinhas e eu até se calhar nem deixo cumprir o tal castigo até o fim. Então ele percebe que o crime compensa. E se foi mesmo deliberado, ele fica estimulado a fazer de novo. Como é que seria um castigo correto nesse caso? A meu ver, eu teria que falar com o miúdo, perguntar-lhe, ter uma conversa, estabelecer um diálogo com o miúdo ou com a miúda. Isto normalmente acontece com os miúdos mais pequenos, que estão agora no início de escola, mesmo miúdos mais novos, de 4, 3, 5 anos, esses miúdos assim. Ele perceber que aquilo não se faz e ter uma sequência nisto. Como é que é? Vamos colar o livro. E ele tem que ter o trabalho de colar o livro como deve ser, comigo, com a minha orientação. O castigo é colar o livro. Depois de termos aquela conversa dura, meiga, em tom baixo, mas dura, que ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir e ele não quer dizer que errou. Mas ele tem que passar por dizer que errou. E ele tem que, comigo, ali a orientar, fazer o trabalho de reparação do erro até o fim, com paciência. E isto tem que ir alinhado com o que ele vê no meu dia a dia, que eu, quando estrago alguma coisa, reparo, quando sujo, limpo. Quando erro, peço desculpa. Ou seja, é um alinhamento de várias coisas que, quando os pais fazem acontecer, os miúdos não têm como dar errado. Eles vão tentar, sempre vão tentar, é normal. E ainda também acontece de pais que façam tudo no lugar e os miúdos mesmo assim se desviem. Mas lembrem-se, tudo que começa bem pode dar certo e pode dar errado. Tudo que começa errado, dificilmente, muito dificilmente, quase nunca, algum dia dá certo. Porque o caminho do mal é muito largo. Fazer as coisas da maneira pior é o mais fácil e é o mais apetecível. Então, vamos nos controlar mais, vamos nos policiar mais, vamos ter mais paciência. Quando nosso filho errar, aliás, antes disso ele já tem que saber, se acontecer isto, vai acontecer aquilo, como consequência daquele erro, não como uma coisa completamente fora de tudo. E manter a nossa palavra até o fim. Se são X dias sem isto, ou se são X horas a isto, ou se depois disto tem que fazer aquilo, tem que fazer até o fim, nem que nos doa. Porque nós temos que ver um bem maior que está lá à frente, que é o deles perceber que nós mantemos a nossa palavra. Primeira coisa. Depois, ele tem que autorresponsabilizar-se pelo que fez, perceber que aquilo é mau e que consequências são aquelas e a quem é que aquilo afeta. Sim? Vamos ser mais pacientes para escutá-los, para não correr logo para castigos que não têm nada a ver. E vamos fazê-los responsabilizar-se. E vamos alinhar isso tudo ao nosso próprio comportamento. Para termos os filhos que queremos ter. Que são os filhos bem educados. Que nos dão muito orgulho. Em todos os sentidos.